começar a aula. Bom, eu achei melhor, por isso que eu joguei a ideia no grupo, da gente falar sobre seleção e teste de progênie, que é a última parte, assim, antes de realmente mostrar para vocês como que vai aplicar. Porque eu estou montando algumas aulas onde eu estou simulando fichas e mostrando para vocês como que vocês vão fazer com todos esses dados que eu estou ensinando vocês a calcular, tá? Então, na aula passada, a gente falou sobre como calcular a estatística da árvore genealógica e tudo mais. Então, agora a gente vai falar sobre seleção e teste de progênie, tá? Então, o melhoramento genético, como já foi dito, o começo é difícil, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Depois as coisas vão se encaminhando, a gente toma um impulso, né? Então, o melhoramento genético é essa ciência, tá? E os nossos reprodutores, as nossas matrizes, são as nossas máquinas, são eles que vão produzir os nossos gametas. E aí o nosso objetivo é conhecer o valor desses gametas, o que eles podem produzir ou não, certo? E aí, através disso, a gente vai conseguir selecionar as melhores matrizes e os melhores padreadores, não só através do fenótipo, mas sim através da questão genética, sabendo que a gente vai produzir, né, naquelas futuras ninhadas. E isso sem a consanguinidade, tá? Todos os dados que foram falados na ficha podem ser usados, e lembrando que aqueles dados que a gente, por exemplo, a altura, que não pode, a gente mede em centímetro, mas aquilo que a gente não conseguir medir, a gente pode dar uma nota, tá? E aí, o sonho, né, o objetivo seria hoje ter uma ficha zootécnica como a gente tem em bovinos, onde a gente tem uma avaliação genética completa para venda de sêmen, né? São muitos dados de muitas gerações, então a acurácia é fantástica, tá? E aí, como já foi falado em diversas outras aulas, o macho é muito importante. Para a realização do teste de progênie, com a fêmea fica muito difícil, porque a gente consegue um número muito pequeno de filhotes para delas, né? Elas vão criar aí 1, 2 vezes no ano, no máximo. Com os machos, não. A gente consegue em um ano um número muito grande de filhote deles. Então, a gente consegue um N estatístico bom para fazer o teste de progênie. E aí são os mesmos passos. É fazer a seleção fenotípica, né? Olhar, ver se aquele animal tem a característica do jeito que eu quero, e aí estudar a árvore genealógica, a média familiar, a variância, o desvio padrão, tudo isso a gente vai fazer do mesmo jeito. Só com esse dado, a gente já consegue estudar os cruzamentos, né? Prever melhor, escolher melhor quem vai cruzar com quem para obter aquilo que eu desejo. Mas, quando a gente consegue realizar um teste de progênie em um macho, eu tenho uma confiabilidade muito maior, porque o teste de progênie vai testar o que realmente só o macho passa, o que ele produz, né, sem a interferência da fêmea. Então, o objetivo do teste de progênie é esse. Quando a gente faz só a média da árvore genealógica, a gente sabe o que esse animal poderia produzir e depende muito da junção do acasalamento o resultado que a gente vai ter nos filhotes. Com o teste de progênie, não. Eu tenho uma garantia do que aquele macho é capaz de fazer por aquela característica, né? Por aquele valor que a gente está avaliando, tá? Então, com o teste de progênie, a gente consegue o valor genético, que é isso, que é o valor individual do reprodutor, tá? O principal objetivo no teste de progênie, de avaliar um reprodutor, seria, além de usar nas suas fêmeas, escolher melhor nos cruzamentos, também a venda de sêmen, né? Porque você está passando para a pessoa o que aquele macho é capaz de fazer, certo? Então, basicamente, o que é? Vai pegar esse macho, vai cruzar ele com diversas fêmeas de tamanhos diferentes e você vai avaliar a diferença entre os filhos dele. Desse jeito você vai saber qual que é o mínimo e a máxima daquela característica que esse touro, que esse cachorro vai produzir, certo? E como que a gente poderia aplicar isso daí nos cães, já que a gente não tem acesso a tantas informações de tantas gerações como ocorre no bovino, né? Bom, a técnica é o seguinte, tem alguns passos. Primeira coisa, esse macho vai ter que cruzar com 5 a 10 fêmeas. Só um minutinho, gente. Não tá aqui, deve estar na cama. Ele vai ter que cruzar com 5 a 10 fêmeas, certo? De fenótipos variados. Então, por exemplo, eu quero quilos, em torno de 10 quilos. Você não vai poder pegar fêmeas que tenham só 10 quilos. Você vai ter que pegar fêmeas que tenham peso a menos e a mais do que ele, para saber qual realmente é o poder que ele tem de passar essa característica que você deseja, tá? E aí, todos os filhos desses acasalamentos que sobreviverem até a idade adulta, você vai ter que fazer as contas estatísticas, certo? Não importa se eles ficaram muito pequenos ou muito grandes, você vai ter que colocar todos eles na estatística.
E aí, através da estatística da média desses filhotes que ele produziu com fêmeas mais variadas, você vai saber qual é o tamanho mínimo, qual é o tamanho máximo, ou dependendo da característica que você está avaliando, que esse macho vai poder te produzir. E qual o poder que ele tem de diminuir o tamanho ou de modificar uma característica, através do diferencial de seleção, tá? Nesse método, em bovinos, vocês viram ali na ficha atrás, que tem um monte de características de uma vez só, né? Então, eles já têm avaliado ali várias características. Como a gente ainda não tem quase nenhuma, é muito importante que a gente faça a seleção de uma característica por vez, porque senão vai ficar muito complicado e a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, novamente, voltando lá atrás, quando a gente vai estabelecer os objetivos, a gente tem que colocar em pauta o mais importante para poder fazer um a um, senão a gente não chega a lugar nenhum, certo? Bom, condições muito importantes para serem aplicadas. Você vai pegar um macho seu, que tem em torno aí de 2, 3 anos de idade, né, que já seja um adulto, maduro, né, sexualmente. E você vai testar ele, você vai primeiro avaliar a árvore genealógica dele para ver se realmente ele tem esse poder de passar essa característica, se vai valer a pena fazer esse teste com ele, né? Depois disso, você vai ter que escolher, vai ter que selecionar lá de 5 a 10 fêmeas que você tenha no seu plantel ou no plantel de colegas seus, né? E é muito importante que essas fêmeas não sejam muito parecidas de fenótipo com ele, porque senão fica vicioso, fica viciado o teste, né? Então você precisa saber qual é o poder que ele tem de mudar, tanto para menos quanto para mais. Então você precisa pegar fêmeas com a característica bem variada da dele. E aí você vai cruzar ele com essas fêmeas e todos os filhotes que produzirem, com 1 ano, você vai avaliar a característica nesses filhotes e fazer a estatística, tá? A gente não pode descartar nenhum filho, por mais que seja um extremo ou outro, senão vai favorecer de um lado ou de outro, né? A questão do efeito no ambiente depende muito da forma como você vai aferir essa característica, lembrando que tem características que afetam mais ou menos né, na herdabilidade e tudo mais, então tem que pensar novamente em como você vai aferir essa característica. A dica que eu dou, que eu sei que a maior parte do pessoal quer tamanho, né, esqueçam quilos, e aí altura de cernelha ou então relação de altura de cernelha com comprimento, tá? Bom, o valor do fenótipo de um único animal que vai ser avaliado, que é do macho, né? Então, através desse teste, você vai saber qual é a média, qual é o poder, qual é o valor genético do seu macho, certo? Não se esqueçam, objetivos de seleção, selecionar os machos e definir as fêmeas para serem acasaladas, certo? E aí, como eu coloquei na aula passada, o exemplo é a maneira mais fácil de vocês entenderem como que vocês vão ter que fazer isso daí, certo? Ué, tá errado aqui. Não, tá errado não. Desculpa. Tá? Esse aqui é um outro exemplo que eu tinha colocado. Então, aquele mesmo macho que a gente tinha comentado, né, na aula passada, um macho de Spitz com 3,5 kg, a média da família dele é 3,93, a variância é 0,38, né? O desvio padrão 0,61. Então eu sei que pela árvore genealógica desse macho vai de 3,55 até 4,31. Então, para a gente começar a seleção dos machos que podem ser testados para o teste de progênie, que vale a pena ser usado no teste de progênie, primeiro tem que avaliar a árvore genealógica dele, para saber qual é o poder que esse macho vai ter de realmente passar essa característica, né? Então é o seguinte, toda vez que a gente vai trabalhar com diminuição ou aumento, uma modificação de uma característica, eu quero mudar aquela característica, certo? Então, eu preciso tirar isso da média, eu preciso tirar isso do centro, porque senão eu não vou conseguir realmente uma grande modificação nessa característica. Então, esse animal, por exemplo, ele pesa 3,5 kg, mas a média da família dele é mais alta que a média dele, certo? E a média dos filhos também. Então, quando a gente vê o mínimo e o máximo que ele tem, ele se encaixa do meio para um dos lados dos extremos. Ele não se encaixa numa ponta tão grande. Por um lado, isso é bom. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que tudo que está próximo da média mantém a homogeneidade, mantém ninhadas mais párias, né? Com a mesma característica. Se ele tivesse num extremo, numa ponta para cá, ele teria um poder de diminuir mais ainda o peso dos filhotes, mas ele me produziria ninhadas mais heterogêneas, uma variação mais grande de fenótipos,
né? E aí, então você tem que pensar quais seriam as vantagens quando vai comparar macho com macho. Mas, mesmo assim, mesmo ele estando em uma dessas linhas do gráfico, ele ainda é um macho que vale a pena ser testado no teste de progênie. Porque ele não está tão próximo à média, ele já está se afastando. Então, ele consegue fazer essa modificação dessa característica. Quando eu quero manter uma característica, então ele tem essa característica, ele está na média familiar, eu quero fazer a manutenção no meu plantel, eu não quero mudar. Então, esse macho ele sempre vai ter que estar o mais próximo possível da média, certo? E aqui seria o segundo extremo. Então, se eu quisesse um macho que tivesse o poder mais ainda de reduzir o tamanho, eu iria procurar um macho que, quando eu coloco o peso dele no gráfico, comparado com a média familiar, ele estaria daqui, dessa ponta para cá. E como que a gente calcula essa ponta? É a média menos 2 vezes a variância. Então, a variância desses animais é 0,44, então eu faço 2 vezes 0,44, a média menos a variância. Então, esse eu sei que é essa ponta, esse extremo do gráfico. Então, se fosse uma característica que eu quisesse mudar mais, aperfeiçoar, diminuir mais ainda, eu teria que procurar um macho que tivesse em um desses extremos, certo? Bom, e aí então, eu avaliando a árvore genealógica, vendo que esse macho ele tem potencial ou de manter ou de modificar uma característica, né? Eu vou então fazer o teste de progênie para saber o que realmente ele vai me produzir ou não e poder dar essas garantias, certo? Poder fazer essa ficha zootécnica para fazer propaganda e tudo mais. Eu comentei na aula passada, mas vou repetir. Ele também é usado para comparar machos dentro do seu plantel, tá? Para você escolher qual macho é melhor para determinada fêmea, né? Então, e aí também depende da característica. Então, por exemplo, eu quero diminuir tamanho. Lá pelo diferencial de seleção, você vai saber que aquele macho pode diminuir até 3 quilos e o outro pode diminuir até 5. Então, qual é mais vantajoso? Então, através desses testes, você também vai usar no seu plantel, se não tiver interesse de venda de sêmen. Bom, lógico que, como foi falado, o nosso caso, a gente tem um número de animais muito pequeno. Então, a nossa acurácia não é tão alta quanto a gente vê em bovinos, certo? Mas já é um dado muito maior do que o que a gente tem hoje, que é só bonito com bonito, só o que a gente vê. Né? Então, por mais que a acurácia seja baixa, é muito mais do que a gente está fazendo hoje em dia, certo? Bom, e aí? Então, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para dar essas garantias? Como que eu vou conseguir para ter esse progresso genético dentro do meu canil? Agora é assim o exemplo que eu vou te dar. Aqui eu usei os bullies, porque eu já estava pegando foto de bully para outra aula, e eu queria falar de altura de cernilha, né? Então, o que acontece é o seguinte. Eu, até hoje, pra falar a verdade, eu não entendi nos bullies se os bullies com tamanhos diferentes são raças diferentes ou se são da mesma raça registrados com tamanhos diferentes, tá? Mas tudo bem. Então, vamos colocar assim. São todos da mesma raça, são só tamanhos diferentes. Então, lá no padrão da IBKC, eu achei que o pocket, né, os machos podem ir de 35,5 a 43 centímetros e as fêmeas podem ir de 33 a 40 centímetros. Nos standards, os machos de 43 a 53 e as fêmeas de 40 a 51 centímetros. Um outro exemplo disso seria o tamanho dos Spitz. Os Spitz também, eles têm essa variação de altura de cernelha, mas é a mesma raça. Tanto que então acaba cruzando um Spitz anão com um Spitz pequeno, né? E aí fica aquela confusão. Eu estou cruzando um Spitz anão com um Spitz pequeno, um Bully Pocket e um Bully Standard. Como que eu vou saber se os filhos vão ser Pocket, Standard, anão ou pequeno? Né? E como que eu vou saber se eu quero realmente só produzir pocket? Como que eu vou escolher um macho para fazer isso para mim? E aí você vai precisar do teste de progênie, tá? Então o exemplo que eu usei é esse canil, que ele tem cães tanto pockets quanto standard, né? Ele tem 10 matrizes que se encaixam entre esses dois fenótipos, tanto do pocket quanto do standard. O macho que vai ser testado com o teste de progênie, ele é um macho que já tem 4 anos, ele é um American Bully Pocket e ele foi adquirido filhote de outro canil. Então, não nasceu naquele canil, foi adquirido de outro canil, mas viveu no ambiente do canil dele. Isso é importante também, tá, gente? Para diminuir a influência do ambiente. E aí, o objetivo é realizar o teste de progênie para saber se ele consegue reduzir mesmo a altura de cernelha dos filhos, né? E o quanto, qual a média de tamanho de cernelha que esse macho vai poder me produzir, né? Para eu poder dar garantia de venda de sêmen dele.
Ele tem altura de cernelha de 36 centímetros, certo? Então, ele se encaixa como um pocket. Tá. Primeira coisa, árvore genealógica. Eu tenho que estudar a árvore genealógica. Gente, essas fotos são todas simulações, tá? Esse cachorro não é dessa árvore genealógica, é só para vocês entenderem como que se faz. Quando a gente vai fazer o teste de progênie, então na aula passada eu tinha falado que para você estudar os cruzamentos dentro do seu canil, tudo bem se tivesse poucos dados. Mas para um teste de progênie, onde você tem interesse de realmente vender o sêmen desse cão e dar garantia, a árvore genealógica você precisa de pelo menos 3 gerações. Tá? Então você vai ter que conseguir os dados de pelo menos 3 gerações. Então seriam o pai, a mãe, os avós e os bisavós. Então seriam 14 animais. Tá? Isso para um teste de progênie onde você tem intenção de realmente fazer a venda de sêmen desse macho. Tá? Isso é uma diferença importante. E aí, novamente, aquelas estatísticas, né? Peso individual, soma, faz a média. A média menos o peso ao quadrado, soma tudo, divide por n menos 1. Né? São 14 animais, divide por 13. Então, a média da família desse animal é 42 quilos. E a variância vai de 11,18. E um desvio padrão de 1,82. Bom, e aí? Olha só. Ele tem altura de cernelha de 36, correto? E a média da família dele é 42. Então, ele se encontra em um dos extremos. Ele se encontra do meio para a ponta, na questão de altura, para menos. Isso é muito interessante porque eu quero isso, eu quero reduzir. Eu quero um animal que tenha o poder de reduzir o tamanho dos meus filhotes. Então, ele tem potencial e deve ser testado no teste de progênie para poder dar essas garantias. Então, dentre as 10 fêmeas que tinha lá, ele vai ser cruzado com 6 fêmeas. Todas essas fêmeas têm variação de altura de cernelha. Elas se encaixam dentro dos 2 padrões, como eu vou mostrar. E aí, foi anotado todos os filhotes que sobreviveram até 1 ano, medida a altura de cernelha, para fazer as avaliações. Então, por exemplo, tinha uma fêmea que tinha 41 centímetros de cernelha, a Lila. Eles tiveram 6 filhotes. É importante também, gente, anotar separado fêmea e macho os dados, tá? Porque, por exemplo, cernelha, vocês viram que tem classificação diferente de acordo com o sexo. Aí, se quiser fazer separado a altura de fêmea e de macho, também pode. Né? Então, a ninhada foram 6 filhotes, 4 fêmeas e 2 machos. Os filhotes, com 1 ano e 3 meses, foram medida a altura de cernilha. E aqui foi colocada a altura de cernilha, né? A segunda fêmea foi feita a mesma coisa. Eram 8 filhotes, 3 fêmeas e 5 machos. Essa fêmea tinha 48 centímetros. Vocês viram que eu não fiz o estudo da árvore genealógica das fêmeas nesse caso, né? Não precisa, tá? Por quê? Porque no teste de progênie eu quero saber o poder do macho, eu quero saber o que ele faz. Então, nesse caso, não interessa a árvore genealógica das fêmeas, tá? Aqui me interessa somente o que ela vai produzir com aquele macho. Bom, aí eu avaliei da Blue, fiz da Princesa, eram 4 filhotes, fiz da Kira, com 46 centímetros, foram 5 filhotes, da Tirana, 39 centímetros de cernelha, ela teve 7 filhotes, e da Baby, que tinha 34 centímetros e teve 3 filhotes. Então, vocês viram que as fêmeas têm que ser de tamanho variado. Não pode ter o mesmo padrão que ele. Bom, aí o que você vai fazer? Você vai pegar o dado, você vai pegar a média de todos os filhotes e vai somar. Então, a média dos filhotes da Baby, da Kira, todos eles, vai somar, vai fazer a média menos o peso, a média menos o peso, todo do mesmo jeito que você fez, tá? E aí você vai colocar num quadrinho assim. Você vai colocar o que esse macho tem de árvore genealógica e o que ele produziu com todos esses filhotes que você avaliou. Então, por exemplo, na progênie, no teste de progênie desse macho, a média de peso de todos os filhotes que ele produziu com todas aquelas fêmeas que a gente viu lá atrás foi de 38,78 quilos, certo? A variância foi de 3,12. E o mínimo e o máximo de 35 a 41 quilos. O diferencial de seleção dele é menos 6,57. As formulazinhas estão todas lá na outra aula, tá? Então, o que esse teste vai me permitir? Que eu posso vender sêmen desse macho, do Tom Cruise, sabendo que a média de peso dos filhos que ele vai me produzir é 38 quilos. E que o mínimo e o máximo vai de 35 a 41. Então, quando eu for vender um sêmen dele, eu vou dar essa garantia. Vou falar, olha, esse macho produz filhos com alturas de 35 a 41 centímetros, 42, 41,9, né? Essa é a média de altura de cernelha que ele produz.
Ah, não, mas eu quero estudar o cruzamento com as minhas fêmeas, eu quero comparar ele com outro macho. Aí você não vai usar esse dado de mínimo e máximo. Aí você vai usar o dado do diferencial de seleção, que é o poder máximo que ele tem de reduzir o peso. Então, esse macho ele tem o poder máximo de reduzir até 6,57 quilos nos filhotes. Centímetros, aliás, nos filhotes, não é? Então, tá ok. Agora eu tenho que ver o outro macho, qual é o diferencial de seleção dele e quem que tem esse potencial maior para mim. Além disso, quando a gente vai comparar dois machos para escolher quem a gente vai cruzar, a gente também tem que lembrar que a variância influi na variância de fenótipos dentro da minha ninhada. Quanto maior a variância, maiores os fenótipos. Então, por exemplo, na árvore genealógica dele, a gente tinha uma variância de fenótipo muito grande, né? A variância dele era de 11,18. O teste de progênie dele deu uma variância de 3,12. Então, ele consegue me produzir ninhadas muito homogêneas de tamanho, né? Ele consegue manter aquele fenótipo. Ou seja, a gente consegue, através da avaliação estatística do teste de progênie, fazer aquilo que só se faz com consanguinidade, que é manter as características, de aumentar a homogeneidade da ninhada. Entenderam? E não é nada tão impossível. É só uma questão de matemática. Tá? E eu vou ser bem sincera, eu sempre fiz tudo na calculadora. Aí na aula passada, o Emanuel tinha falado do Excel, né? Eu tenho muita dificuldade de fazer no Excel. Hoje à tarde fiquei aqui me matando minha cabeça para usar o Excel e eu tô conseguindo fazer ali. Depois, quem quiser, eu explico o que eu tô fazendo. Não sou professora de Excel, sou péssima, mas eu passo as fórmulas do jeito que eu usei para vocês, como se fosse um esqueletinho pronto com as fórmulas. Tá ok? Bom, gente, então, para ter sucesso num projeto desse, a gente tem que ter as metas, né? O nosso canil, selecionar os nossos animais e começar. Dar o primeiro passo, tá? O objetivo de tudo isso é a gente mudar realmente o que aconteceu na sinofilia até hoje. Infelizmente, a gente não teve melhoramento genético. Quem for ficar para assistir a aula de American Bully, eu vou realmente para pegar dar um puxão de orelha. Porque eu quero criar American Bully, eu tô estudando e escolhendo as linhagens, os cães que eu vou comprar, tá? E assim... o pessoal do Bully, como está começando, é uma raça nova, tinha tudo para ser totalmente diferente de todos os erros da sinofilia passada. Estão fazendo pior, né? Então, acho que já passou da hora da gente melhorar. E o melhoramento genético, com essas técnicas, vai produzir isso, vai acabar com essa história de consanguinidade, doenças hereditárias, fixação, aumento da incidência desses problemas, certo? Então, ele é o caminho, tá? Bom, e aí, o que vai